Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora mais um Giro Novo Dia, aquele programa que está sempre te informando e trazendo assuntos que são importantes e pertinentes. Eu hoje estou muito feliz, porque o feliz é modo forte de dizer, porque eu estou abordando um tema que há muito tempo eu queria trazer aqui, mas a gente precisa tomar um certo cuidado para trazer pessoas que consigam falar sobre esse assunto com propriedade. E hoje a mesa aqui está cheia de gente, cheia de convidado, e eu estou feliz por isso. Eu vou falar sobre a esclerose lateral amiotrófica, mas a gente vai falar sobre muitas outras coisas relacionadas a esse tema. E você que não conhece, é uma doença rara que no mundo atinge 2 em cada 100 mil pessoas, mas aqui no Brasil, 15 mil brasileiros receberam esse diagnóstico. Bom, vou apresentar as convidadas desse giro, que é a Cecília Helena de Moura Campos, assistente social da Abrela, a Érica Fernandes, que é também assistente social da ELA, correto? Associação Procura da Ela. Ok. E a nossa conhecida já, Mona Lisa Manzato, que... Eu sou conselheira da Abrela e sou irmã de paciente, esclerose lateral amiotrófica. Pronto, ela domina também a palavra, então ela já se apresenta, o que é ótimo e facilita a vida da jornalista. Meninas, muito obrigada. Vocês vieram de São Paulo só para gravar aqui com a gente e eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, embora o assunto não é um assunto sério que a gente precisa abordar várias e várias vezes. Então, estou muito feliz de vocês estarem aqui e quero começar falando um pouquinho sobre as entidades. Como é que elas foram criadas? Bom, então bom dia a todos. Márcia, primeiramente, em nome da Abrela, agradeço o convite. Tá? Importante estar aqui falando sobre esse assunto. A Abrela foi criada há mais de 25 anos, né? Encabeçada por alguns médicos neurologistas e também doutora Cari Souza Bulli Oliveira, quando eles perceberam que você dá o diagnóstico para o paciente, um diagnóstico de alto impacto, e não oferecer nada para esse paciente, era muito cruel. Sim. Né? Doenças raras têm essa questão. Ninguém conhece. Onde você vai? Com quem você vai falar? Para quem você vai perguntar? Quem vai te ajudar? Então, com esse intuito foi criada a Abrela, né? Para dar esse suporte, fornecer informação, orientação e apoio aos pacientes de ELA, seus familiares, cuidadores e também profissionais da saúde, né? Porque ela é uma doença desconhecida para todos. Sim. Né? Então, a Abrela foi criada e é a nossa missão até hoje, né? Tentar promover qualidade de vida para esse paciente, seus familiares, cuidadores e levar informação também aos profissionais de saúde. A gente atende, né? Como você disse, a gente atende o Brasil todo. Hoje em dia, com a tecnologia, o país ficou pequeno, né? Facilita, Isso né? facilitou muito, tem nos ajudado bastante chegar, né, onde antes era muito difícil chegar, né, levando essa informação tão importante. Sim. Né? Érica, e você? Bom, eu agradeço também, Márcia, pela oportunidade, porque a missão das associações, das instituições, é justamente poder divulgar. E esses espaços são poucas vezes abertos para nós. Por quê? Porque não é um assunto que todos se interessem, né? Então, ficamos imensamente gratos de poder estar falando nesse momento. Então, a Associação Procura da ela foi fundada em 2013, né? Por um desejo maior da Alexandra Zafir, que é a irmã do Luciano Zafir. Só que ela tinha o desejo o quê? De focar muito na questão da comunicação, porque o paciente com ela vai perdendo. Por último, ele perde a possibilidade de fala. Ou por último, não. Por algum tempo, ele ainda mantém com dificuldade, mas lá na frente ele perde. E aí, quando você perde a possibilidade de se comunicar, você perde a possibilidade de viver. Sim. Com esta questão, a Alexandra começou a comprar aparelhos chamados TOB, são rastreadores oculares, para poder identificar quem que precisasse. E como é que isso faz? As associações. Quando você quer resolver um problema, você funda uma ONG.
antigamente era ONG. Então, organizações sem fins lucrativos. Por quê? É através dessas associações que você consegue congregar pessoas com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas que precisam ser resolvidos. Então, se você quer encontrar alguém com um problema parecido com o seu, você vai procurar uma associação de apoio àquele problema. E por essa razão, então, com objetivos diferentes, a procura foi criada pela Alexandra, pelo Jorge Abdala, Cris Abdala e também outros pacientes. Tá? Porque nós temos na nossa diretoria vários pacientes envolvidos e familiares de pacientes também. Assim como na Abrela tem. É importante porque uma associação não dá conta sozinha, só com profissionais de saúde, saber a necessidade do paciente. Sim. Então, ter o familiar envolvido é muito importante para nós. Também atendemos o Brasil todo. E o nosso papel está muito focado na questão de empréstimo de aparelhos respiratórios. Por quê? Porque é a maior dificuldade do paciente. Então, você tem legislação, política pública, que diz que o paciente tem direito ao BiPAP, ao ventilador de suporte à vida, a respirar. Você tem, primeiramente, a Constituição Federal, dizendo que você tem direito à saúde e que o Estado deve te fornecer isso. Então, só isso deveria bastar. Como não basta, então as associações acabam tendo aí toda uma luta para formar essas políticas públicas que atendam diretamente as pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Então, uma das nossas lutas é essa, e conseguir aparelhos para empréstimo, principalmente. Fazemos todo o trabalho de assistência também, né? Mas o nosso foco realmente é o empréstimo de aparelhos, até que o paciente e a família consigam o deles pelo governo ou pelo plano de saúde. Certo. Mona Lisa, o que é que representa essas representantes de entidades que eu imagino devam ser tão importantes, né, para quem tem um familiar acometido pela doença? Eu também vou agradecer, em nome de todos os pacientes de esclerose lateral amiotrófica, a oportunidade de falar um pouquinho sobre o assunto, sobre o que eu vivo. E ter as duas associações juntas, para mim é uma alegria muito grande, porque quando a gente recebe o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, a gente perde o chão, a gente perde toda a referência. E as associações, elas fazem elas desempenham um papel fundamental na vida dos pacientes e dos familiares, né? Não só com relação à informação, mas com relação a gente às vezes precisa de colo, às vezes não. Eu acho que o paciente, o familiar, ele precisa muito de colo. É um dos momentos mais difíceis da nossa vida. E, além de tudo que as associações fazem, elas dão colo para a gente e elas nos dão esperança. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a existência da Abrela e da procura da Ela, porque muitos de nós estaríamos numa situação muito pior se elas não existissem. Lindo depoimento. Sem dúvida. Vocês trabalham junto? Como é que é? Porque como ambas vão em a mesma direção, né? Que é falar sobre a doença, tratar da doença, ajudar a doença até informar sobre a doença. Vocês acabam trabalhando junto? E como é que seria esse trabalho? Sim, em alguns momentos a gente trabalha junto, né? Nós vamos falar mais para frente sobre isso. Realmente o nosso foco é o mesmo, Tá. né? A nossa proposta é que a gente atua mais com uma vertente, a procura com outra. Qual é a vertente mas que vocês trabalham? A gente trabalha muito na assistência, né? Muito. Na informação, na parte científica, né? Então, a gente procura muito essa parte científica, né? Tá. Para dar informações consistentes, comprovadas cientificamente, enfim, confiáveis, né? No mundo que hoje em dia a gente suspeita se é verdade, se não é. Então, isso é muito importante, né? A gente preza muito pela ciência. Então, esse é um foco bastante grande. Temos também muito material para empréstimo, material para doação, né?
mas a gente foca também na política pública, no direito do paciente. Né? Uma coisa é você emprestar, que é importante porque eles precisam daquilo naquele momento, como disse a Élica, muitas vezes o Estado vai prover, ou o convênio vai acabar provendo, mas demora. E quem precisa respirar tem pressa. Né? Então, não dá para esperar. Quem está sem comunicação, sem conseguir se expressar, se comunicar, tem pressa. Então, a gente, num primeiro momento, faz esse trabalho do empréstimo também, mas sempre focando e direcionando aquela família para ir buscar o direito dela, que é muito importante. Né? Isso é fundamental. Élica, fala um pouquinho sobre a entidade e o trabalho que ela que é desenvolvido e como que vocês atuam juntas. Então, a Associação Procura da ela tem um trabalho complementar, eu diria. E não só complementar, como parceiro. Por quê? Se eu recebo alguém, o telefonema de alguém, que eu preciso de tal coisa, de tal item, eu não tenho, eu vou dizer para ele, olha, ligue na Brela, ligue na outra associação, tem várias, para que veja se lá tem. Porque eu não vou falar assim, não vou mandar ele ligar na outra. Ela não é minha concorrente, ela tem que ser minha parceira. Vocês trabalham juntas? Sim, é parceria. Da mesma forma também, se eu não tenho, eu digo, liga lá na Procura, talvez eles tenham. Porque o paciente não dá para ter disputa com ele, né? Então, assim, vamos sempre, o nosso maior trabalho é o acolhimento. E a Mona sabe muito bem, por exemplo, quando você chega e recebe um diagnóstico ruim, seja ele qual for, você quer ser acolhido em todo lugar que você vai. Então, eles vão ligar na Brela, eles vão ligar na Associação Procura, eles vão ligar no Instituto Paulo Gontijo, nas Arelas, onde houver uma porta aberta, eles vão bater. Então, o nosso trabalho tem que ser sempre parceiro. Então, o que eu não tiver, eu vou indicar para outro. Nossa associação vai fazer o cadastro dessas pessoas. Por que tem que fazer o cadastro? Porque você quer todo mundo para você? Não, porque eu preciso saber quem eles são, onde eles estão, para poder enviar o que eles precisam, para poder orientar, para ver qual é a necessidade daquele local, além deles. Então, nós vamos mandar material de empréstimo, material doado. Nós recebemos doações para poder repassar. Então, todo o insumo hospitalar, nós recebemos de doação, medicamentos, fazemos a parte dos aparelhos, principalmente. Então, os aparelhos, por exemplo, o BIPAP, que é um aparelho já legalizado, teoricamente, por portaria, ele está regulamentado para distribuição no SUS. Então, nós não pedimos para que o paciente entre com uma ação judicial para emprestarmos, basta que ele nos apresente um relatório médico. Então, toda pessoa que nos procurar, precisando de qualquer oferta de material, ele tem primeiro que comprovar que ele tem a ela. Por quê? Porque eu não posso emprestar para qualquer outra doença, porque a ela, o paciente de ela, não tem tempo de esperar. E se eu estou dizendo que eu atendo o paciente com ela, eu tenho que focar nele. Claro. Então, ele precisa me comprovar que ele tem ela. E a segunda coisa é o relatório médico, pedido médico. Por quê? Eu não posso, assistente social, dizer assim, legal, você precisa disso, disso, daquilo. Não. Eu tenho que seguir uma prescrição médica, todos nós. Então, a partir do momento que ele apresenta a prescrição, ele vai receber o que ele precisa, se eu tiver. O segundo passo, o ventilador de suporte à vida e o Coffee Assist, que são aparelhos caríssimos e que ainda o SUS não disponibiliza, nós pedimos sim, para que o paciente e a família nos apresentem o pedido médico e a petição inicial aberta, para nós vermos os pedidos, se lá dentro do pedido consta aquele aparelho. Por quê? Muitas vezes nós recebemos, doutora Mona Lisa, um pedido assim, a petição inicial está lá, precisa de aparelho respiratório. Quando você vai ver, não está especificando qual é o aparelho, então ele vai receber um BIPAP, mesmo que ele esteja customizado. Aquilo não vai funcionar para ele, está errado. Então, se eu emprestar o aparelho ventilador de suporte à vida, sem que ele tenha sido pedido judicialmente, esse paciente não vai receber nunca o aparelho. Então, ele não vai poder me devolver. E nós temos em pouca quantidade, precisamos que os aparelhos retornem para que possa haver uma circulação, para que todos possam ser atendidos. Enquanto aguardam, né,
a decisão do judiciário para que o Estado forneça esse tipo de aparelho. Ou o convênio. Exatamente. Então, aí, nesse caso, é solicitado que ele entre com a ação. Então, nós não temos como não pedir isso. Sim. Mas ele está internado. Ele vai ficar internado. Enquanto ele não me apresentar isso. E ele está muito seguro internado. Certeza. Lógico, tem os dois lados. Né? As infecções hospitalares versus segurança hospitalar. É uma faca de dois gumes. Mas é melhor ele lá, com tudo o que ele precisa, do que em casa sem o que ele precisa. Sem assistência nenhuma, né? Exatamente. Mona, como é que você tomou conhecimento dessas entidades e até que ponto, né, chegou no momento certo, imagino eu? Como é que foi isso, esse vínculo que vocês acabaram criando? Na verdade, o vínculo surgiu porque a equipe que atende meu irmão, a equipe médica do meu irmão, faz parte da... eu brinco que eles fazem um rodízio, né? Ora eles estão na Umbrella, ora eles estão na Procura, mas eles fazem parte das associações, né? O atual presidente da Umbrella é o médico responsável pelo tratamento do meu irmão. E eu, um pouquinho antes, eu já tive contato com as duas associações, principalmente por necessidade, né? Meu irmão, ele recebeu cadeira de rodas emprestada da Umbrella. Inclusive, ele tem uma cadeira ainda hoje da Umbrella. E eu tomei contato com as associações por causa disso. E num determinado momento, eu quis mudar a vida do paciente, de ela. Eu quero mudar a vida do paciente, de ela. Por causa do meu irmão, eu sou advogada de formação, atuei por 25 anos na área do direito do trabalho empresarial, construí toda a minha carreira nisso, mas eu busquei entender um pouquinho do que é o direito à saúde e para judicializar para o meu irmão. O tratamento é extremamente caro, mesmo uma família rica, não tem condições por muito tempo de cuidar, tem que ser alguém milionário para que faça tudo de forma particular, mas milionário assim, que foge um pouquinho da nossa razão até, porque tudo é muito caro. Medicamentos são importados, os aparelhos estão assim, um absurdo. E eu quis levar o melhor tratamento para o meu irmão, e eu comecei a estudar, e comecei a mudar a vida do meu irmão e de alguns pacientes por causa disso, promovendo algumas ações. E daí eu fui convidada a ser conselheira da Umbrella. Eu me lembro do dia do convite, e eu me lembro que eu falei assim, racionalmente, eu não teria aceito, né? Porque tem meu trabalho, eu tenho outra instituição aqui em Jundiaí que eu cuido, mas eu não tenho cérebro. Eu tenho coração, Só então coração. eu simplesmente... Que bom. Eu me joguei, e hoje é um prazer enorme. Eu nem me sinto competente o suficiente para estar, né, como conselheira da Umbrella e estar vinculando essas duas associações. Para mim é algo que é um divisor de águas. Né? Eu acho que o apoio das associações e apoiar as associações é quando a gente atinge, como a Élica falou, né? É quando a gente atinge o maior número de pacientes. Sozinha eu não consigo muito, mas unindo esforços a gente atinge bastante. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Como é que vocês imaginam que deva ser ou que é o grande desafio, a grande missão de vocês? Foram colocadas alguns pontos aqui, como, por exemplo, alcançar o maior número de pessoas. Vocês até têm um material aqui que nós já vamos falar sobre ele. Tem a questão dos equipamentos que são caros e às vezes não chegam, muitas vezes não chegam aonde tem que chegar. Queria que vocês falassem um pouco da missão de vocês e do principal desafio que vocês hoje visualizam quando o assunto é Olha, eu as acho que o associações. grande, maior desafio é conseguir políticas públicas que atendam à integralidade da necessidade dos pacientes. O que nós temos hoje garantido seria o fornecimento do medicamento de alto custo, o Riluzol, e o fornecimento do respirador não invasivo BiPAP. Foram passos importantes? Foram, sem dúvida. Muita luta, mas foi uma conquista. Mas ainda falta muita coisa.
Olha. para que todos os nossos pacientes tenham atendimento digno. Né? Como disse a doutora Mona Lisa, é caro, é bastante caro você conseguir atender o paciente na integralidade do que ele precisa, para que ele tenha qualidade de vida. Né? E essa é a nossa busca. Né? Nós já fizemos, a Brela fez, há poucos anos atrás, um novo protocolo, que já está na Conitec, onde agrega, além da medicação de alto custo e do respirador não invasivo, a gastrostomia, a dieta industrializada, o home care pelo SUS para os pacientes, porque é extremamente desgastante uma família cuidar sozinha de um paciente. Né? É impensável, porque realmente são 24 horas que você Sim. tem que estar atendendo esse paciente e, além da falta de capacitação profissional da família, tem um desgaste. Alguém da família precisa parar de trabalhar para conseguir cuidar desse paciente. Então, envolve tantas questões, né? Não só a saúde do paciente, aí você já entra numa esfera maior, que é a saúde até do próprio familiar, questões financeiras, questões de família, é um universo à parte. Então, eu acho que a grande luta, né, é conseguir que as políticas públicas atendam na integralidade as necessidades do nosso paciente. Né? E aí a gente se une, né, na busca por esses direitos que eles têm. Sim. Né? Como cidadãos, eles têm esse direito. Então, só precisa efetivar essas políticas. Sim. E aí, Élica? É isso? Vou caminhar no mesmo sentido, né? Visão de futuro, eu colocaria. Porque para hoje, vê que é muito difícil. Por quê? Porque é tudo muito demorado. Então, assim, como é que você conseguiu o Relusol através de processo judicial? Como é que você consegue o BIPAC, processo judicial? Então, como é que você vai conseguir o ventilador e o cofre assist e a assistência domiciliar? Processo judicial. Quando chegar lá na frente, forma uma jurisprudência, aí forma a política pública. Mas para você conseguir a política pública, é assim. Agora, a atual senadora Mara Gabrilli, por exemplo, fala porque a gente acompanha muito de perto e ela acompanha a nossa causa. Então, ela escreveu um projeto de doenças neuromusculares e até hoje, girando, eu não sei nem se algum dia vai chegar a algum lugar. Então, se não há um interesse político, as coisas não caminham na política. Então, a gente fica muito dependente disso, de ter alguém que faça aquilo acontecer. Então, o protocolo clínico é uma grande expectativa nossa, porque ele é o guia. Porque se você tem uma autoridade máxima de saúde, que é o Ministério da Saúde, dizendo que aquilo é o cuidado adequado e estipulado para a esclerose lateral amiotrófica, aquilo tem que valer alguma coisa. Porque juiz e advogado não sabe sobre a doença, ele sabe sobre a lei, sobre a justiça. Exato. Então, o Ministério da Saúde, ele sim tem que congregar essas questões para poder direcionar para que os juízes, com isso, então, importante, quando o advogado vai levar o processo do juiz, ele tem que levar o nosso material. Mas é um material de associação. É um material de associação construído por profissionais especializados que conhecem o que eles estão falando, e esse material é construído com base em estudos mundiais. Então, isso, e aí, agora, isto, visão de futuro. Agora, a política pública, enquanto ela não é alcançada, eu vejo que o nosso maior desafio é conseguir manutenção, verbas financeiras para conseguir colocar os projetos de atendimento em prática. Então, você quer fazer uma visita domiciliar para o paciente, se você não tiver um doador, você tem que tirar do bolso para fazer. Nós já fomos visitar pacientes no Rio de Janeiro e em outros estados. Isso tem um custo. Você precisa de um avião. Se você mora em São Paulo, você precisa de combustível. Então, nós não conseguimos verba de governo. O governo, para ele fornecer qualquer verba para projeto, assim, eles põem todas as ONGs no mesmo pacote, dizendo que todo mundo frauda, faz a fraude. Não. Então, deveria haver um filtro um pouco mais decente para que as pessoas, as ONGs, conseguissem chegar até o governo e
conseguissem colocar os seus projetos em prática. Porque a verba, ela pode ser disponibilizada, mas é com tanta dificuldade. Muita Às vezes você burocracia. às vezes você vê uma verba sendo disponibilizada para um negócio que não tem tanto não. Eu ia chegar nesse ponto com a Mona Lisa, que é o seguinte: se fala que é uma doença rara porque, aos olhos das autoridades, atinge uma parcela mínima da população. Porém, é uma doença extremamente grave que requer muito custo para ser feito o tratamento decente. Deveria ser tudo isso levado em consideração na criação de políticas públicas, por exemplo? Com certeza, né? O custo de um paciente judicializado para o Estado ou para o convênio é muito maior do que se tanto convênio, ou SUS, enfim, fornecesse o tratamento. Mas eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, né? São dois pontos que eu acho muito importantes. A gente não tem profissional que conheça a doença. Eu não digo nem especializado em doença do neurônio motor. Eu digo parcial que tenha profissional que tenha um mínimo de conhecimento, né? Eu acho que uma das maiores... Nós temos várias batalhas, mas uma da minha batalha pessoal é nenhum paciente deve ser admitido num hospital ou num consultório e o médico não saber o que fazer e o médico olhar na internet para procurar o que é esclerose lateral amiotrófica. O médico virar para o familiar e falar, é esclerose múltipla? Nenhum paciente merece isso. Então, isso é o mais importante, é mudar, né? As pessoas precisam conhecer a doença, os profissionais de saúde precisam conhecer a doença. Eu quero que todo paciente, quando tiver o primeiro sintoma, ele saiba qual médico procurar, esse médico dê o diagnóstico correto e inicie o tratamento. Porque um paciente diagnosticado de forma precoce, com o início do tratamento de forma precoce, ele tem, não é uma sobrevida, ele tem vida. Eu vejo meu irmão é portador de esclerose lateral amiotrófica de origem bulbar, é a mais grave que tem. O prognóstico de vida é de 1 a 2 anos dos primeiros sintomas. O meu irmão, ele tem 7 anos. 7 anos de diagnóstico. O meu irmão, ele não emagreceu. O meu irmão mantém músculo. O meu irmão, hoje, ele tem gastrostomia desde janeiro de 2020. São 4 anos gastrostomizando. O meu irmão, ele se alimenta via oral. Ele come doce que ele tem vontade, ele toma Danone que ele tem vontade. Por que isso? Porque ele tem um atendimento especializado. Ele tem um apoio muito grande da minha família, né? Eu, minha cunhada, minha mãe, a família da minha cunhada, para que ele tenha o atendimento correto. E o que eu quero é levar o atendimento correto para todos os pacientes. Todos os pacientes merecem ter o atendimento correto. É isso que eu faço. É isso que eu faço como pessoa, como voluntária, como advogada. Maravilhoso. Bom, elas trouxeram vários materiais aqui que a gente vai falar num outro programa, porque o assunto e as convidadas merecem que nós tenhamos 2 giros, então a gente vai produzir isso, mas tem um evento aí que vem vindo, que elas já vieram devidamente uniformizadas. Queria aqui falar um pouquinho sobre esse evento, aproveitar para já chamar as pessoas para participarem. E o Ela nas Ruas já está completando quantos anos? Essa é a 2ª edição. Posso falar um pouquinho? Por favor. O Ela nas Ruas é um encontro de motos, apaixonados por motos, em prol da esclerose lateral amiotrófica. Esse evento, ele nasceu porque o meu irmão é motociclista. O meu irmão sempre teve a vontade de ajudar as associações com o grupo de moto deles. Eles fazem vários eventos beneficentes. E meu irmão queria reunir os amigos para ajudar as associações. A procura da Ela, a presidente da procura da Ela é esposa de um outro motociclista, o Fábio. E daí a gente brinca que em cada associação tem um motociclista e eles se juntaram
para fazer esse encontro. Um dia eu cheguei para a Lina, falei, Lina, a gente estava no encontro de motos, meu irmão, o Fábio, eu, ela. Falei, Lina, vamos fazer um encontro de motos? Louco se atrai, né? Ela falou, vamos. E daí nasceu o Primeiro Ela nas Ruas. O que foi o Primeiro Ela nas Ruas? Na Praça Charles Miller, no Pacaembu, em junho do ano passado. Nós reunimos mais de 500 pessoas e fizemos um passeio pelas principais avenidas de São Paulo com moto. Nós paramos em São Paulo. A gente parou na Ponte Estaiada da Pinheiros, a gente ficou lá, a gente teve apoio da Polícia Civil, Polícia Militar. Foi algo, assim, fantástico. É o maior evento de motos em prol da esclerose lateral amiotrófica. E agora, no próximo dia 16 de junho, nós teremos a segunda edição, também na Praça Charles Miller, em São Paulo, a partir das 9 horas, onde a gente vai ter o ponto de encontro, a gente vai ter food trucks, vai ter banda, vai ter algumas marcas de moto por lá, vai ter sorteios, e vai ter uma muito interessante, vai ter uma etapa do Campeonato Brasileiro de Moto Habilidade, então vai ter uma prova, né? Vai ser uma competição, algo fantástico, que é feito pelo Zanoni Botelho, é um parceiro nosso, que é o nosso embaixador, foi o que nos deu, nos ajudou a fazer nascer o movimento, né? E ajudar a criar esse movimento até hoje. E, além disso, a gente vai ter um passeio de moto também pelas principais avenidas da cidade de São Paulo. Eu gostaria de fazer um convite para vocês. Se você gosta de moto, se você gosta de rock, se você gosta de gente, gosta de ajudar, esteja com a gente lá no dia 16 de junho, Ela nas Ruas. O maior encontro de motos em prol da esclerose lateral amiotrófica. Élica, foram 500 participantes logo de cara. Qual que é a expectativa agora para esse segundo? 1.000. 1.000. Não queremos menos que 1.000. Não, na verdade, nós gostaríamos, né, de poder alcançar esse número. Estamos fazendo divulgação para tanto. Tá. Acreditamos que seja possível. Não é Certeza. sonho, é expectativa mesmo, porque nós estamos trabalhando. E esse ano vai ser muito mais incrível, porque nós vamos ter motos, vamos ter o clube das Porsches conversíveis, porque a ideia era que pacientes pudessem, já que eles não podem estar na moto, possam estar com o veículo no rosto, através do passeio com a Porsche. Então, é uma ideia por isso a mistura, né? Não é o luxo da Porsche, não. É pelo conforto do carro para poder acomodar o paciente, né? E ele poder ter também essa sensação. Sensação de liberdade. Participar do passeio. Vamos ter carro de bombeiros, para quem quiser, para acompanhar. Vamos ter ambulância nos ajudando. Vamos ter o DENARC, vamos ter o IRGD. Sim, dessa vez não, mas o Instituto Ricardo de Identificação de São Paulo, né? E os delegados e o pessoal do efetivo deles, que vão nos acompanhar também na motociata, no passeio de motos, né? Então vai ser muito bonito. Não vai ser muito bonito, vai ser lindo. Maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho lindo. Eu só gostaria de dar um adendo que essa ideia nasceu, né, da doutora Monalise e da Lina, do Fábio e do Junão, e foi uma coisa, assim, muito rápida o ano passado. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Foi uma coisa inacreditável, mas acho que a sinergia foi tão grande, né, de todos os envolvidos, que num tempo recorde a gente montou esse evento e, de cara, ele foi um sucesso, né? Ele superou as nossas expectativas do ano passado. Então, esse ano a gente está muito animado, muito confiante, porque vai ser um evento lindo, né? Vai ter muitas atividades. O ano passado foi uma coisa mais modesta, foi o passeio de moto, o encontro. Mas esse ano não, esse ano tem muitas atividades interessantes acontecendo, né? Mesmo para quem não vai passear de moto. Gente, não precisa ter moto para ir. Eu ia perguntar isso, tá? Não, né? Todo mundo pode participar, todo mundo pode estar lá, né? Vai ser muito gostoso, tá todo mundo super convidado. E mesmo quando estiver ocorrendo o passeio de moto, quem ficar lá vai ter atividade. Então, assim, compareçam, vai ser um evento muito, muito, muito bacana.
Bom, a gente está encerrando esse programa aqui, mas eu não posso terminar sem antes saber de vocês o seguinte: como ter acesso às associações? Onde que eu obtenho a informação? Onde que eu consigo ter acesso a vocês? Qual é o canal? Bom, temos aí o Mr. Google, né? Que hoje em dia ninguém vive sem ele. Então é só dar um Google e chega tanto na Abrela quanto na Procura, né? Por telefone, por e-mail, pelo WhatsApp, né? Então, assim, hoje em dia a tecnologia veio para nos ajudar a aproximar os pacientes, familiares e também os profissionais da saúde desse serviço que a gente procura prestar, né? Desse atendimento, desse acolhimento e de proporcionar para eles realmente uma melhor qualidade de vida. Estamos à disposição de todos, atendemos todo o território nacional, então é só nos procurar. Quem quiser ajudar, inclusive, né? Isso mesmo. Nós temos um site, Procura da Ela. Então, como ela disse, foi no Google, mas nós temos o site, o Instagram, todos com o mesmo nome, Procura da Ela, e vai chegar até nós. E aí, querendo fazer a doação, entrando no site vai ter lá os nossos dados, Pix, que é o nosso CNPJ, né? Também vai ficar disponível, é o 18 989 225 1000 contra 88. Ok? Só para Complementar. orientar, a questão do evento de motos este ano vai ser no mesmo Pacaembu, está em frente ao Pacaembu, na Praça Charles Miller, no mesmo local, porque a gente acredita que deu muito certo o primeiro e queremos fazer o segundo lá. O evento é gratuito, tá? Quem puder levar um pacote de fralda geriátrica ajuda bastante, Bacana. tá? Mas não é obrigatório, é só uma Sugestão. sugestão, né? Será bem-vindo. Mas, enfim, todos são convidados, compareçam. É dia? 16 de junho, na Praça Charles Miller. no Às Pacaembu, 9 da manhã. Em São 9 Paulo, da às manhã. 9 da manhã. Bom, é isso. Eu quero muito agradecer a presença de vocês. Ressalto mais uma vez que elas vieram de São Paulo só para gravar aqui com a gente. Então, eu só posso agradecer. É nossa, não é obrigação, porque obrigação a gente faz forçado. É nossa responsabilidade prestar essa utilidade pública e falar sobre assuntos que pouco se fala, né? Então, eu estou muito feliz de tê-las aqui. As portas do Novo Dia estão sempre abertas para que vocês voltem sempre que acharem necessidade. Muito obrigada, a gente é que agradece mais uma vez o convite. Eu que Importante agradeço. falar sobre isso. É aquilo, né, gente? Quando você quer fazer, você vai lá e age. Quando você não quer, você arruma desculpa. Acho que as histórias que nós ouvimos aqui, os depoimentos, mostram muito claramente isso. Esse giro está terminando, ressaltando, hein? Dia 16 de junho, a partir das 9, Praça Charles Miller. Vamos lá, né? Prestigiar. Ela nas ruas. Ela nas ruas. É isso aí. Está terminando, eu volto logo mais com outro assunto. Espero você. Um beijo, tchau.